Quantas vezes você olhou para as circunstâncias ao seu redor e pensou: para mim já deu, eu não consigo mais. Momentos em que as dificuldades pareciam insuportáveis e o desânimo tomava conta do seu coração. De repente, você está vivendo isso exatamente agora, ou talvez tenha vivido algo assim antes. Mas e se esses dias sombrios fossem mais do que apenas dor? E se eles fossem uma oportunidade de descobrir uma força maior, algo que você ainda não enxergou? A vida, com suas imprevisibilidades, muitas vezes se apresenta como um caminho cheio de obstáculos. Há dias em que tudo parece estar fora do lugar, como se as peças do quebra-cabeça tivessem se espalhado pelo chão e não houvesse forma de montá-las novamente. Talvez seja um problema financeiro que te rouba o sono, uma relação familiar que parece estar à beira do colapso ou até mesmo uma luta interna, aquela sensação de vazio que insiste em te acompanhar. São nesses momentos que muitas vezes surge a vontade de simplesmente parar, de deixar tudo para trás. Mas quero te lembrar de algo importante. Você não está sozinho nessa caminhada. Por mais pesado que o fardo pareça, há uma força maior que sustenta, um Deus que nunca te abandona. E não digo isso como uma frase pronta, mas como uma verdade que pode transformar a forma como você encara as dificuldades. Na Bíblia, há uma promessa que ecoa em meio às adversidades. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Essa promessa não é uma simples frase bonita, é um convite para que você encontre paz e alívio em meio às tempestades. Pense por um momento, será que as lutas que você enfrenta hoje não são também uma oportunidade de crescimento? Às vezes, é no meio da dor que aprendemos a ser mais fortes, mais resilientes. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas há um propósito em tudo aquilo que enfrentamos. Cada lágrima, cada dificuldade, cada dia difícil pode ser uma peça do plano maior que Deus tem para a sua vida. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o apóstolo Paulo. Ele enfrentou perseguições, prisões e inúmeros desafios, mas nunca perdeu a confiança de que Deus estava ao seu lado. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa certeza de que há uma força além de nós mesmos é o que nos sustenta nos momentos em que o mundo parece ruir ao nosso redor. Então, se hoje o desânimo te encontra, lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele vê o seu coração, conhece suas angústias e está pronto para te ajudar a superar cada obstáculo. Não se deixe abater. A sua história ainda está sendo escrita e as páginas mais bonitas podem estar prestes a serem reveladas. Acredite nisso. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A sensação de estar em meio a uma tempestade é algo que muitos conhecem. É como se as ondas fossem tão altas e violentas que, por mais que você tente se manter firme, sente que será levado. São momentos em que o coração se inquieta, a mente não encontra descanso e as forças parecem insuficientes. Mas o que fazer quando a vida nos lança no meio desse turbilhão? Como encontrar paz em meio ao caos? A Bíblia nos traz um relato poderoso sobre tempestades, não apenas físicas, mas também aquelas que se instalam na alma. Em Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, vemos Jesus e os discípulos atravessando o mar em um barco. Enquanto Jesus dormia, uma grande tempestade se formou, jogando violentamente o barco de um lado para o outro. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus com um grito desesperado: Mestre, não te importa que pereçamos? Esse clamor ecoa em muitas de nossas orações, especialmente nos momentos em que nos sentimos esquecidos ou desamparados.
Jesus, ao se levantar, não apenas acalmou o mar e o vento com um simples comando, mas também questionou a fé dos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa cena revela algo profundo. A presença de Deus não elimina as tempestades, mas garante que não estamos sozinhos enquanto elas acontecem. É um lembrete de que, mesmo quando parece que Ele está dormindo, Deus nunca perdeu o controle. A grande questão que essa história nos propõe é: onde está a nossa fé quando os ventos da vida sopram contra nós? Muitas vezes, o medo nos faz esquecer que temos um Deus que acalma os mares e domina os ventos. É natural sentir medo. Somos humanos e, em nossa limitação, enxergamos apenas o perigo imediato. Mas Jesus nos convida a olhar além, a confiar na sua presença, mesmo quando tudo parece incerto. Tempestades, sejam externas ou internas, têm o poder de revelar nossa fragilidade. No entanto, elas também nos oferecem a oportunidade de crescer em confiança. Elas nos forçam a abandonar a ilusão de que podemos controlar tudo e a depender daquele que tudo governa. No meio do caos, a fé se torna nossa âncora, nos mantendo firmes quando as circunstâncias dizem o contrário. Talvez hoje você sinta que sua alma está à deriva. As águas estão turbulentas, o céu escuro, e você se pergunta se conseguirá resistir. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava naquele barco está com você agora. Ele não promete que nunca enfrentaremos tempestades, mas assegura que sua presença será suficiente para atravessá-las. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se de que há uma voz mais forte que o som do vento e das ondas. Essa voz diz: não temas, porque eu estou contigo. As tempestades passam, mas a presença de Deus permanece. Confie que mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele é fiel para te sustentar. Você está seguro em suas mãos. A fraqueza é muitas vezes vista como algo a ser evitado. Vivemos em um mundo que celebra a força, o sucesso e a autossuficiência. Mas o que fazemos quando nos sentimos pequenos diante dos desafios? Quando as circunstâncias da vida nos mostram que não somos tão fortes quanto gostaríamos, é nesses momentos que surge uma verdade espiritual profunda. A força não está em nós, mas no Deus que age através de nossas limitações. Um exemplo poderoso está na história de Gideão, relatada no livro de Juízes, capítulo 7. Gideão não era um homem que se via como um herói ou líder. Ele era, segundo suas próprias palavras, o menor da casa mais pobre de sua tribo. Quando Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas, Gideão hesitou, questionou e até pediu sinais para ter certeza de que Deus estava com ele. Mesmo assim, Deus escolheu usá-lo de forma extraordinária. A história se torna ainda mais impressionante quando Deus reduz o exército de Gideão de 32 mil homens para apenas 300. Imagine o que Gideão deve ter sentido: insegurança, medo e talvez até dúvida. Mas Deus tinha um propósito claro ao agir dessa maneira. Ele declarou: para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Juízes capítulo 7, versículo 2. A vitória que Gideão conquistou com apenas 300 homens mostrou que a força verdadeira vinha de Deus, não de números, estratégias ou habilidades humanas. Essa história nos ensina que a fraqueza, em vez de ser uma barreira, pode ser um ponto de partida para que Deus manifeste sua glória. Muitas vezes é quando estamos esgotados, quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, que damos espaço para que o poder divino opere em nós e através de nós. Como o apóstolo Paulo escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A fraqueza nos faz lembrar que não precisamos carregar tudo sozinhos. Ela nos ensina a depender de Deus
de forma mais profunda, a confiar em sua sabedoria e a descansar em seu cuidado. Quando tentamos esconder nossas limitações ou agir como se pudéssemos enfrentar tudo sem ajuda, perdemos a oportunidade de experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Pode ser que você sinta que não tem o que é necessário para superar um desafio ou que as suas forças já se esgotaram. Mas lembre-se, Deus não está procurando pelos mais fortes ou capazes. Ele busca corações dispostos a confiar nele, mesmo quando tudo parece desmoronar. A fraqueza, sob a perspectiva divina, não é o fim. É o começo de algo novo, um convite para que você dependa menos de si mesmo e mais de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações, damos espaço para que o impossível se torne realidade. Em sua força, até os momentos mais difíceis podem se transformar em vitórias. Confie mesmo na fraqueza, pois é ali que a força de Deus se manifesta. Há momentos na vida em que o mundo parece conspirar contra nós. As críticas, os olhares de reprovação, os julgamentos que vêm de todas as direções nos fazem acreditar que estamos lutando em vão. É como se cada passo em direção ao que acreditamos fosse acompanhado por uma voz externa dizendo: "Você não vai conseguir. Pare enquanto é tempo." Esse tipo de pressão pode ser avassalador, especialmente quando vem acompanhada de oposição direta ou de palavras negativas de pessoas próximas. A história de Neemias nos oferece uma visão poderosa sobre como enfrentar esse tipo de situação. Neemias, encarregado de reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou uma série de desafios, não apenas logísticos, mas também emocionais e espirituais. Em Neemias, capítulo 4, vemos Sambalate e Tobias tentando desmoralizá-lo e desmotivar o povo. Eles zombavam, faziam provocações e espalhavam boatos para enfraquecer o ânimo dos trabalhadores. No entanto, Neemias não permitiu que essas vozes o paralisassem. Ao invés de se deixar abater, Neemias recorreu à oração e à ação estratégica. Ele armou os trabalhadores com espadas, enquanto reconstruíam os muros, mostrando que fé e ação andam juntas. Neemias entendeu que mesmo diante das palavras contrárias, Deus estava à frente de sua missão. Ele disse ao povo: "Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas." Neemias capítulo 4, versículo 14. Essa atitude de confiança e coragem mudou o rumo da história. A oposição, embora difícil de enfrentar, é muitas vezes um sinal de que estamos no caminho certo. Quando começamos a trilhar algo significativo, é natural que surjam barreiras. As pessoas podem tentar desencorajar por medo, inveja ou simplesmente por não entenderem o propósito de Deus em nossas vidas. O segredo está em não permitir que essas vozes definam quem somos ou nos afastem do que fomos chamados para fazer. Para superar essas situações, é importante lembrar quem nos chamou e quem nos sustenta. A missão que Deus coloca em nosso coração não depende da aprovação dos outros. A força para perseverar vem de saber que Ele está no controle e que sua palavra é maior do que qualquer crítica. Como Neemias, precisamos orar, buscar sabedoria e nos cercar de estratégias que nos ajudem a avançar, mesmo diante dos desafios. Além disso, é crucial valorizar a voz de Deus acima de todas as outras. Ele não nos chama para desistir, mas para continuar. Quando as pressões externas tentarem nos silenciar, lembre-se de que cada passo em obediência a Deus é um testemunho vivo da sua fidelidade. Cada muro reconstruído, cada vitória alcançada, por menor que pareça, reflete o poder daquele que nos guia. A próxima vez que o mundo tentar te convencer a desistir, pare por um momento e volte seu coração para Deus.
Ele é a rocha que te sustenta, o escudo que te protege e a força que te impulsiona. Mesmo quando todos ao redor dizem não, o sim de Deus é o que realmente importa. Avance, pois quem te chamou é fiel para te fazer vencer. Em muitos momentos da vida, as batalhas mais difíceis não acontecem ao nosso redor, mas dentro de nós. Os pensamentos que alimentamos têm um impacto profundo em como enfrentamos as situações. Se permitirmos que a negatividade, o medo e a dúvida dominem nossa mente, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias limitações. Renovar a mente e o coração é uma chave essencial para superar as adversidades e reencontrar a força necessária para seguir em frente. A Bíblia nos ensina sobre a importância da renovação da mente em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas uma profunda reconstrução do que acreditamos, pensamos e sentimos. É como uma limpeza espiritual que nos liberta das influências destrutivas e nos alinha com a perspectiva divina. Renovar a mente começa com a decisão de identificar e combater os pensamentos que nos afastam da paz de Deus. Imagine uma terra fértil. Se permitirmos que ervas daninhas cresçam, elas sufocarão as sementes boas. Da mesma forma, pensamentos de derrota, inveja ou ansiedade são como essas ervas daninhas. Precisamos removê-los e substituí-los por sementes de esperança, coragem e fé plantadas por meio da palavra de Deus. A oração e a meditação nas Escrituras desempenham um papel fundamental nesse processo. A palavra de Deus não é apenas um texto, mas um guia vivo que nos ensina a pensar como Ele pensa. Quando meditamos em passagens que falam de vitória, graça e renovação, fortalecemos nossa mente contra os ataques de pensamentos destrutivos. O Salmo 119, versículo 105, nos lembra: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa luz nos ajuda a enxergar além das trevas que tentam nos envolver. Renovar o coração, por sua vez, está ligado àquilo que alimentamos emocionalmente. Guardar rancor, mágoa ou tristeza pode ser como carregar um peso desnecessário em uma corrida. É preciso abrir espaço para o perdão, a gratidão e o amor, que nos conectam à essência de Deus. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Esse novo coração nos capacita a viver de forma mais leve, deixando o passado para trás. Outro aspecto essencial é a prática de declarar palavras de vida sobre si mesmo. Nossas palavras têm poder, e ao verbalizar o que Deus diz a nosso respeito, que somos mais do que vencedores, amados e escolhidos, começamos a alinhar nossos pensamentos e sentimentos com a verdade divina. Renovar a mente e o coração é um processo contínuo, mas transforma completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando colocamos nossos pensamentos e emoções sob o cuidado de Deus, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento e somos capacitados a viver de forma plena, mesmo diante das dificuldades. Abra espaço para essa renovação hoje e veja como Deus pode trazer vida nova às áreas mais desafiadoras da sua caminhada. Quando enfrentamos momentos de escuridão, é comum sentir que tudo está fora de controle. As circunstâncias parecem caóticas e o silêncio de Deus pode ser difícil de suportar. Nessas horas, esquecemos que Ele nunca abandona seu trono e que seu plano se desenrola mesmo quando não conseguimos enxergar. O controle de Deus não é uma questão de circunstâncias favoráveis. É uma verdade que transcende o que sentimos ou vivemos. A história de Elias nos mostra isso de forma profunda. Após grandes vitórias, ele se viu exausto e com medo,
fugindo para o deserto, sentindo-se sozinho e pedindo a Deus que tirasse sua vida. Mas mesmo no desespero de Elias, Deus estava presente, não em um grande vento, terremoto ou fogo, mas em uma brisa suave. Essa manifestação revelou que o controle de Deus não depende da grandiosidade dos eventos, mas de sua presença constante, mesmo nos detalhes mais sutis. Neste momento eu te convido a aquietar seu coração e a abrir espaço para a presença de Deus. Vamos juntos nos conectar com Ele através da oração. Feche seus olhos, respire fundo e permita que essa paz invada sua alma. Deus está contigo agora mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos em Tua presença com humildade e coração aberto. Reconhecemos que, em muitas ocasiões, as batalhas da vida nos têm feito sentir fracos, desanimados e até perdidos. Mas também sabemos que o Senhor é o Deus que nos sustenta, nos guia e nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Pai amado, queremos te agradecer antes de tudo por sua fidelidade. Obrigado porque, mesmo nos dias mais difíceis, a Tua mão está sobre nós, nos protegendo e nos fortalecendo. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como nos ensina a Tua palavra. Neste momento, entregamos cada peso, cada preocupação e cada lágrima diante de Ti. Sabemos que o Senhor cuida de nós com um amor que excede todo entendimento. Pedimos que o Senhor nos ajude a descansar em Ti, confiando que, mesmo quando não vemos uma solução, o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Deus, ensina-nos a renovar a nossa mente, a alinhar nossos pensamentos com a Tua verdade e a guardar o nosso coração em Tua paz. Senhor, venha renovar as forças de quem está cansado. Para aqueles que se sentem abatidos, pedimos que o Senhor os levante com seu poder. Para aqueles que se sentem sozinhos, que possam sentir agora a Tua presença, como um abraço amoroso que conforta e dá esperança. Lembre-nos, Pai, que as tempestades não duram para sempre e que, ao final de tudo, o Senhor nos fará permanecer firmes, mais fortes e confiantes em Ti. Queremos Te pedir pela coragem de seguir em frente. Ajude-nos a não dar ouvidos às vozes que dizem para desistir, mas sim a ouvir a Tua voz que nos encoraja, dizendo: Eu estou contigo, não temas. Assim como o Senhor guiou Elias no deserto e renovou sua força, pedimos que o Senhor renove o ânimo de todos que oram agora. Dá-nos o pão necessário para o dia de hoje e lembra-nos de que o Senhor sempre suprirá cada uma de nossas necessidades. Para aqueles que enfrentam desafios específicos, sejam financeiros, emocionais, familiares, espirituais ou de saúde, pedimos que o Senhor intervenha de maneira sobrenatural. Deus, abra portas onde não há caminho, cure corações feridos, restaure relacionamentos quebrados e traga alívio para aqueles que sofrem. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e confiamos plenamente no Teu agir. Por fim, Pai, entregamos nossos sonhos, nossas lutas e nossas vidas em Tuas mãos. Faz o que só o Senhor pode fazer. Guia-nos pelo caminho certo e fortaleça nossa fé para que possamos seguir adiante com confiança e esperança. Em nome de Jesus, oramos com toda a nossa fé, acreditando que o Senhor já está cuidando de tudo. Amém. Depois dessa oração, quero que você tome um momento para refletir sobre tudo o que foi dito. Pense nas tempestades que você enfrentou e como, mesmo nos dias mais difíceis, Deus esteve ao seu lado. Ele nunca perdeu o controle, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua fé e manter a confiança de que Deus continua cuidando de você? Se essa mensagem trouxe luz para a sua caminhada,
Eu te convido a se juntar a esta comunidade. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam de palavras de esperança. Nos comentários, escreva algo que simbolize sua fé e confiança no agir de Deus, como: não irei me abater, pois o meu Deus está no controle de tudo. Essas palavras podem ser um ato de fé e também um incentivo para quem vai ler. E se você está buscando maneiras de se conectar mais profundamente com Deus ao longo deste ano, dê uma olhada no material especial que deixamos no comentário fixado. Ele foi preparado para te ajudar a viver um ano cheio de propósito, oração e renovação espiritual. Não perca essa oportunidade de fortalecer ainda mais sua caminhada. Que Deus te abençoe grandemente.